Muito bem-vindos à segunda parte do que fica do que passa. Muito bem-vindo Boaventura Sousa Santos, sociólogo, professor universitário, diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eu começo por lhe perguntar, muito obrigado por ter vindo, por lhe perguntar se a pós-modernidade, que passou tanto tempo a teorizar no final do século XX, bate certo com esta pós-modernidade, que me parece de facto que começamos agora a viver e que misturou tanto os campos e os temas e os assuntos, que o põe, por exemplo, assim a dizer coisas parecidas com o que diz, nesta altura do campeonato, Manuela Ferreira Leite ao Pacheco Pereira. Isto é que é a pós-modernidade? Não, eu acho que não, sabe? Eu acho que o meu conceito de pós-modernidade, eu chamava-lhe o pós-moderno da oposição. O que é que queria dizer? O que eu queria dizer basicamente era isto. Continuamos a ter os problemas modernos, da liberdade, da igualdade e da fraternidade, da revolução. Só que não temos soluções modernas para eles. Porque realmente ou era a revolução ou a social-democracia e via-se que qualquer delas estava a entrar em crise. Temos que inventar outras soluções. Havia outra corrente do pós-moderno, que era a corrente francesa, que dizia, não, é que esses problemas também já não existem. Quer dizer, a liberdade é a situação que existe, igualdade nem pensar. As sociedades vão ser cada vez mais desiguais e a fraternidade é ao contrário, cada um por si e Deus por todos. Portanto, no fundo era um pouco isso. Ora, eu nunca me identifiquei com esta forma de pós-modernidade e com esta que eu chamava o pós-moderno de celebração do status quo. Bem, essa sim, está aí no terreno e vê-se efetivamente que ela foi, hoje talvez a corrente dominante. Não é, no entanto, aquela que eu defendia. O que eu defendia é que nós tínhamos de fazer um processo de inovação enorme, de repensar a própria Europa e repensar todas as nossas teorias para darmos conta de um tempo que estava aí e que se vinha anunciado que era isto. A Europa foi o centro do mundo, de alguma maneira, e hoje a Europa está perdida no mundo. Os meus alunos, e é um projeto que eu tenho neste momento, os meus alunos dizem, mas olha lá, então a Europa andou a ensinar tanta coisa, como é que se sai de uma crise por todo o mundo e agora não é capaz de resolver a sua própria crise. O que é que se passa com a Europa? Portanto, a gente tem que se perguntar esta questão também. A Europa não tem nada a ensinar e o que é mais trágico é que a Europa não consegue aprender com a experiência do mundo. Porque sempre que eu digo, mas no Brasil fez-se assim, na Índia fez-se assim, no Paquistão fez-se acolá, na Bolívia fez-se assim, na Venezuela fez-se assim. Isso não interessa. Ou isso é ditadura, ou isso não interessa para nós somos mais desenvolvidos. Ou seja, há um preconceito ainda colonialista que ficou na Europa que nos impede de olhar com humildade para a experiência do mundo e tentarmos aprender. E hoje é esta a situação. É isso que nos impede, por exemplo, falou aí da Venezuela, é isso que nos impede, por exemplo, de ver a bondade do chavismo, ou que nos impede de perceber que o chavismo não é, na sua opinião, uma ditadura de facto? De maneira nenhuma. Aliás, até, enfim, o Instituto Carter certificou como todas as eleições foram eleições livres, é considerada hoje um estudo de caso o sistema eletrónico das eleições da Venezuela, porque por mais que se venha a invocar, que é sempre, como sabe, impugnar os resultados, isso o Capriles desta vez fez, da outra vez nem sequer o fez, parece que não há muita razão para isso. Quer dizer, o que nós podemos dizer, obviamente, é que há outros mecanismos que distorcionam ou distorcem de alguma maneira os resultados, que é o facto de usarmos a máquina do Estado para uma campanha eleitoral. Se a gente olhar aqui para Portugal ou para a Europa, a gente sempre viu que os partidos no governo fazem isso. Nota-se mais lá fora... A aversão à imprensa livre, por exemplo, não é um sinal de uma ditadura? Não, há imprensa livre, não. Há imprensa livre, aliás, quer dizer, qual foi o problema da Venezuela? O problema da Venezuela é que realmente toda a imprensa, como aliás no Brasil, toda a grande imprensa era contra o Lula. O senhor olhava para a imprensa que há uns anos, e mesmo hoje, olhe para a Folha, onde eu colaboro, para o Estado de São Paulo, para o Globo, para os grandes canais, que ideia é que eles têm do Lula? Que ideia é que têm do tempo do Lula? O senhor olha para a população e a aceitação do tempo do Lula é enorme. Toda a comunicação social é contra ele. Portanto, houve um grande divórcio. Na Europa, o que aconteceu aqui é que os líderes de opinião sobre o Chávez foi, obviamente, o El País em Espanha. E o El País pertence às empresas que foram diretamente afetadas pelas nacionalizações do Chávez. A partir daí, o homem foi demonizado em todo o mundo. O que o homem estava realmente a tentar mostrar era basicamente o seguinte: o que está a acontecer no Médio Oriente vai acontecer na próxima década na América Latina. Isto é, os Estados Unidos vão querer controlar, eles distraíram-se no Iraque, eles perderam-se no Iraque,
estão a regressar e nós temos que aprofundar as nossas alianças dentro aqui da América Latina para impedir que isso se faça. Mas fê-lo até com muita cautela, porque se vir bem, é preciso distinguir a retórica do Chávez, que era uma retórica um pouco desbocada e que eu muitas vezes, aliás, lhe disse... Populista? Populista, mas o populismo na América Latina é diferente do nosso, não é? Porque o populismo teve um perón durante um momento na Argentina. O que é o populismo? É uma tentativa de o líder de ligar diretamente ao povo sem ser a mediação partidária. O que é que fez o Lula na candidatura dele? Quer dizer assim, Lula é paz e amor. Portanto, era o Lula e depois o sinal de operação. Quer dizer, não tinha nada a ver com o Partido dos Trabalhadores. Era o Lula e o povo. Mas, por exemplo, só para o contrariar mais um bocadinho em relação a Chávez, o facto, por exemplo, de ser notícia corrente que qualquer negócio na Venezuela implica um suborno a uns quantos generais, ou o facto de Chávez, quando morre, se descobrir ou vir noticiado que tinha 1.000 milhões na conta, ou de alguém que, quando faz aqueles discursos intermináveis, esses discursos passam em todas as rádios, não há hipótese de ouvir outra coisa que não seja aquele discurso, e que se assume, por exemplo, como esta ouvi eu, em Caracas, na Venezuela, como uma encarnação tripla de Jesus Cristo, Bolívar e Che Guevara. Eu dá-me a sensação de estar a ouvir um discurso antigo, anacrónico, de outro século, e inquieta-me um bocadinho a ideia de que isto é a esquerda do futuro. Não é a esquerda. Quer dizer, primeiro a gente tem que realmente dividir a sua pergunta em várias. Por exemplo, no que respeita à corrupção, tente fazer um negócio em Angola. E veja assim, em Angola as comissões são mais baixas. Mas quando começamos a comparar com Angola, estamos mal. Não, mas está bem, mas quer dizer, eu estou a falar só dessa, não é? Portanto, as comissões, hoje, infelizmente, o neoliberalismo assenta na corrupção. Se nós tivermos os nossos casos do que foram os submarinos e a compra de submarinos em Portugal, meu Deus, estamos em plena democracia, não é plena a democracia em que a gente está, de maneira nenhuma, mas a corrupção é endémica no sistema português. De facto, o que aconteceu foi uma grande promiscuidade em todo o mundo entre o sistema político e o sistema económico, de tal maneira que o económico canibalizou o sistema político e hoje domina-nos a todos. Ao ponto de o cancelar. Exatamente. E o cancelar e a política hoje realmente está a ser desertificada de alguma maneira. O Chávez o que vai buscar é realmente uma tradição latino-americana, que não é uma tradição sem problemas, que é a tradição do Bolívar, que afinal era um dono de escravos, era um dono de uma plantação, um jovem muito rico que veio para a França ver as ideias da novidade e foi buscar, como se tinha feito em Cuba com o José Martí, foi buscar os seus heróis e tentar transformar isso numa narrativa, digamos assim, de orgulho continental, não estritamente nacional. O que é que ele fez fundamentalmente foi a distribuição. Veja como é que é um país que é um dos países com a mais elevada taxa de analfabetismo e que é declarado pela Unesco sem analfabetismo. Isto foi durante os tempos de Chávez, isto tem que ser considerado. As pessoas não comiam realmente o suficiente. Eu trabalhei nas barriadas de Caracas nos anos 80. Era a miséria muito mais degradante do que a miséria das favelas do Rio. No país, que era um país que vivia da renda petrolífera, que tal como o de Angola não era distribuída às populações. Ficava dentro de uma classe política extremamente estreita. Este homem arrebentou com isso. Obviamente que teve defeitos, e teve, obviamente, que era um líder carismático. O líder carismático dentro de uma democracia nunca funciona muito bem. Esses defeitos... Agora, não é uma ditadura, acho que não. Não precisamos disso. Agora, serve isso para nós. O que é que ele veio fazer? Veio fazer uma coisa interessante, que não serve da maneira como ela a pôs, mas que é hoje debatida no Equador e na Bolívia, onde eu também trabalho. É que nós, depois da queda do Muro de Berlim, dizíamos, bem, socialismo acabou. Portanto, nunca mais se vai falar de socialismo. Ora bem, o que eles vieram pôr na agenda, não se podia falar de socialismo em Cuba, porque Cuba é um sistema falhado realmente, fracassado, bloqueado e que eventualmente vai ter o mesmo destino da China e, portanto, provavelmente não vai ser outra coisa. Portanto, havia a necessidade de trazer uma outra ideia, que é, através de uma democracia parlamentar, como ele chegou ao poder, começar a fazer uma maciça redistribuição de riqueza, e é isso que começou a chamar. China é outro exemplo desta pós-modernidade surpreendente, de uma espécie de comunismo de casino que se mostra particularmente bem apetrechado para vingar na economia que temos. Falou da suspensão da democracia, tal como a vivemos agora, e, se eu interpretei bem o seu discurso, descreveu essas falhas do projeto chavista como um preço que tem a ver com outras partes do seu discurso, que é um preço a pagar para romper com um pensamento único, um pensamento de there is no alternative, como enunciava a senhora Thatcher, e que
parece ter tomado conta, como dizia há pouco, do cotidiano, ou seja, a política cancelou-se a favor da economia e estamos com, nomeadamente aqui em Portugal, a democracia suspensa e a Constituição metida na gaveta. É assim? É um pouco isso, quer dizer, eu acho que realmente os países latino-americanos, nós temos que reconhecer isso, a partir da década de 2000, e não é por acaso que o Fórum Social Mundial nasceu em Porto Alegre. É a partir de 2000, 2003, que com Lula, e o Lula é o caso mais extraordinário deste processo, e que depois vai ter outros, já havia naturalmente, desde 98 havia Chávez, mas que não tinha de maneira nenhuma o perfil que depois veio a ter, foi Lula, foi depois as vitórias no Equador, foi as vitórias na Bolívia, que vieram mostrar que realmente havia alternativas, que era isto, era ao contrário do que se pensava, que a democracia parlamentar tinha que produzir desigualdade social, porque a democracia existe com o capitalismo e o capitalismo é a produção de desigualdade. Estes líderes usaram a democracia parlamentar para criar regimes onde houve uma significativa redistribuição de riqueza. Aquela gente miserável hoje que no Brasil se considera classe média foi gente que aqui há uns anos estava sem poder comer mais que uma vez por dia, se é que comia uma vez por dia. Hoje come 3 vezes por dia e considera-se classe média. Portanto, eles mostraram, desbloquearam um pouco a ideia de que afinal há alternativas sem romper com o capitalismo mundial, porque não romperam. O Chávez, com o seu radicalismo todo, continuou a fornecer o petróleo aos Estados Unidos sem nenhum problema. E por isso os Estados Unidos tiveram com ele também sempre uma posição muito ambivalente. E não rebentaram com a democracia, porque na tradição da esquerda europeia parecia que a democracia era liberal, portanto nós nunca chegaríamos ao socialismo através da democracia liberal, com exceção dos primeiros tempos da social-democracia, do Bernstein e todos aqueles que pensaram que, no fundo, através de eleições, a gente iria alterando a correlação de forças nos países e um dia teremos uma sociedade do socialismo democrático. Foi esse o lema. Obviamente que depois o socialismo passou a desaparecer, de alguma maneira, veio a social-democracia. A social-democracia é um capitalismo de rosto humano. E o que se está a passar atualmente é que o rosto humano é uma máscara que está a cair. O capitalismo é brutal. Está a instaurar o discurso do brutalismo, começava aquela corrente da arte brutalista, pois é isso o discurso, já não tem o peso de disfarçar que isto é para o bem comum, que é para o bem de todos. Não, é realmente assumir a governação pelo medo. Da desigualdade, do medo, de atemorizar que não somos ainda iguais. Ainda assim, etc. a esquerda tem muita dificuldade em avançar com essas alternativas. Absolutamente. O professor publica esta semana na revista Visão um texto exatamente com esse título, a dizer que há alternativas, mas a esquerda portuguesa, nomeadamente a esquerda com aspirações a governar, tem muita dificuldade em avançar com essas alternativas. É fácil de perceber onde é que elas estão? Sei, quer dizer, é fácil de perceber onde é que elas estão e é muito difícil depois realizá-las. Quer dizer, eu não penso que seja possível nenhuma alternativa verdadeira neste momento no mundo, enquanto o capital financeiro global continuar a ter o poder de decretar toda a política em todo o mundo. Porque o grande problema é que são os grandes bancos e o grande capital financeiro que dita as suas ordens à Comissão Europeia. Claro, naturalmente, que os países que têm mais força financeira, como o caso da Alemanha, ou como o caso dos Estados Unidos, é evidente que eles têm maior capacidade de ditar as leis. Portanto, a primeira medida universal teria que ser a saimar os mercados. Exatamente, e essa só pode ser através de uma grande crise que eu penso que vai dar-se. Ou seja, nós vamos ter uma crise financeira do tipo que já tivemos no passado, que neste momento não foi tão grave, exatamente porque os Estados ainda tinham uma capacidade de roubar aos cidadãos para dar aos bancos, porque o que se passou, efetivamente, com os resgates foi isto. Tiraram aos bancos, nunca lhes tiraram os bónus, os bancos que levaram os países à desgraça continuaram os seus executivos a ganhar aqueles bónus e continuam a fazê-lo, roubaram aos cidadãos para poder dar aos bancos. Bem, mas agora já não podem roubar mais porque a democracia está no osso. E, portanto, o que é que podem roubar mais aos portugueses? Vejam o que estão a fazer com os pensionistas e com os trabalhadores. Bem, não há mais onde roubar. Se não há mais onde roubar, isto vai ter uma crise, porque realmente este capitalismo financeiro é totalmente associado, não tem nenhum conceito de cidadania, é uma acumulação psicopatológica. Aliás, há estudos hoje que fazem estudos dos jovens que estão no centro da City e que estão no centro de todo o capitalismo financeiro, da especulação, e que acham que são realmente a psicopatologia destes homens são psicopatas assassinos.
porque realmente eles têm que liquidar o adversário para ganhar uma mais-valia. E, portanto, se é preciso liquidar a Grécia, se é preciso liquidar Chipre, liquida-se, porque eu amanhã ganho muito dinheiro e a minha conta engorda. Esta forma de associalidade, digamos assim, brutal, este brutalismo social ou antissocial, é o que está na agenda. A nossa política continua a ser a política dos Estados, porque nem nos demos conta que na Europa o neoliberalismo não entrou pelos Estados, entrou por onde? Pelo seu elo mais fraco, que foi a Comissão Europeia, que foi as estruturas europeias. Elas hoje são muito mais neoliberais do que o próprio Estados Unidos. É os Estados Unidos que nos vem dar conselhos, moderem um bocado as austeridades, e a Alemanha, toda ela a beneficiar deste neoliberalismo, porque no neoliberalismo quem ganha são os fortes, e ficam mais fortes. A Alemanha está a ficar mais forte à nossa custa. E, portanto, a Europa, que era aquele modelo... Sendo que lhe pode acontecer, como pode acontecer à espécie, se não fizermos alguma coisa em relação ao clima, que é falhar através do sucesso. É evidente, e é isso que está, é meu entender, que está na mira, porque eles não se deram conta porque o capitalismo não sabe pensar a longo prazo. Com um certo otimismo que também lhe é característico, trágico, um otimismo trágico, diz que, apesar de tudo... esta circunstância está a produzir alguns resultados encorajadores, nomeadamente um regresso à mobilização dos cidadãos que não acontecia há muito tempo e que tem identificado. Diz também que, apesar de tudo, nós não temos condições para a revolução, mas já temos condições para a revolta. Em que é que isto se traduz na vida do cidadão? Ou seja, a desobediência é um tema que também lhe é caro e que tem teorizado. Em que medida é que compete ao cidadão desobedecer e como fazê-lo? Eu acho que nós não vamos ter outra solução se nós continuarmos a ver esta desertificação da política, em que a política não está já nos partidos e os partidos, de alguma maneira, gerem a crise e um vai gerir de uma forma, o outro de uma outra forma. Nós temos que ir para um momento que eu costumo chamar pós-institucional. É por isso que as pessoas estão na rua, as instituições estão lá, mas não estão a funcionar. Onde elas estão a funcionar, veja, a única instituição que de alguma maneira funciona, mas é extremamente débil dentro de uma estrutura democrática, foi o Tribunal Constitucional. E é meramente reativa. Quer dizer, não pode propor alternativas, pode impedir que algumas alternativas mais destrutivas possam, obviamente, vir a ter lugar. Mas, obviamente, que quem tem o poder da governação pode inventar outras, como inventaram, ainda mais gravosas. E não sei até que ponto é que o Tribunal Constitucional pode ir enfrentar tudo isso. Eu tenho medo que o Tribunal Constitucional veja as árvores, mas não veja a floresta que está a ser destruída, que é exatamente o Estado Social, a base da coesão social para as sociedades europeias. Portanto, perante esta situação, a política institucionalizada está a ser desertificada. Os cidadãos têm que encontrar uma solução. Porquê é que eles não encontraram até agora? É evidente que eles estão na rua, mas vão na rua e depois vão para casa. O que acontece é que o nível de degradação não atingiu ainda aquilo que eu penso que é necessário que vai atingir e que vai atingir. Mesmo com crianças a chegar com fome à escola exatamente, e a chegar... Exatamente. Não é ainda a dimensão, e sabe porquê? Porque nós, uma coisa que nós teorizámos nos anos 80, é que nós tínhamos um Estado de Providência fraco. Desde o início, que agora chama social, nós chamávamos-lhe o Estado de Providência, porque é uma expressão mais forte, era fraco, mas a Sociedade de Providência era forte. Mas tínhamos, e se bem me lembro familiar, do que teorizou na altura, exatamente, a segurança social informal. Informal, as famílias, os vizinhos, as bichas... Ou seja, cuidávamos uns dos outros. Uns dos outros. E ainda hoje, essa é uma grande almofada. Não em todas as regiões do país, é mais numas, outras, mas ainda estamos a assistir a alguma transferência, sobretudo, por exemplo, neste momento, onde nós tínhamos acabado com a convivência na mesma casa das diferentes gerações. Nós chegámos, era o nosso modelo, podia haver 3 gerações numa casa, os avós, os pais e os filhos, e os netos, portanto, digamos assim. Hoje, de facto, houve, com o crescimento do Estado Social, isso, de alguma maneira, perdeu-se. A explosão nos anos 90 dos lares da terceira idade significava que as famílias já não queriam ou não podiam ter os seus pais nas casas e, portanto, punham-nos nos lares, que obviamente hoje são extremamente Uma sociedade mais rural também passava menos fome, no sentido em que a terra garantia... É evidente. E nós também desertificámos. Exatamente. Para terminar... Eu recordo-me de uma expressão de Agostinho da Silva que dizia, isto na semana em que ficámos a saber que o Governo já reconhece 1 milhão de desempregados, portanto o número será bastante superior, e com esse dado curioso de que a população desempregada já está quase a atingir o número da população ativa, dizia Agostinho da Silva
congratulando-se com o iminente fim do trabalho, que foi teorizado muito intensamente no século XX, que estaríamos quase a chegar à feliz circunstância em que podíamos libertar quase uma geração inteira para ser uma geração, de, como ele dizia, de meninos poetas. Ora, nós temos de facto uma geração à rasca, liberta do trabalho, mas infelizmente não se dedica a escrever poesia. O que é que nós poderíamos estar a fazer? Há algumas ideias que nos chegam, por exemplo, da América Latina, de como ocupar esta imensa massa e esta enorme energia. Não, é porque a utopia do Agostinho da Silva, que era uma utopia que realmente vigorou muito no século XX, é que nós estávamos a caminhar para uma sociedade de abundância. E, portanto, na altura, de alguma maneira, as máquinas fariam aquilo que os trabalhadores já não tinham que fazer. Faltou-lhe contabilizar a finitude dos recursos. Ora, exatamente, e portanto o que nós estamos é numa sociedade de carestia, onde realmente vemos esta coisa extraordinária, é que o trabalho é tão penoso, tanto quando existe, quanto como não existe. Quer dizer, é penoso para quem trabalha, que nunca trabalhou com tão poucos direitos, tantas horas, com tanto sacrifício físico, emocional, com os ansiolíticos, etc., como é penoso quando anda à procura de trabalho. Quer como desempregado, quer como trabalhador, o trabalho é cada vez mais presente. Por isso a poesia não temos muito tempo. E a poesia tem o problema, nesta economia em que vivemos, de ser um bem dificilmente transacionável, mas aí tem contribuído, porque tem escrito poesia, nomeadamente agora para rappers. Exatamente, e continuo a escrever, porque é evidente que a minha raiva em relação àquilo que está a passar nas nossas sociedades não pode ser toda ela escrita numa linguagem serena do cientista social, que vende um pouco por todo mundo os seus livros e, portanto, tem uma teoria acerca do que se está a passar. Mas é evidente que há muita raiva e muito desespero perante tanta mediocridade de classes políticas tão descapacitadas, de gente que não tem a mínima preparação, de tanta mediocridade, não só em Portugal como na Europa, e, portanto, a minha raiva tem que ter uma saída criativa, como eu sempre pensei que devia ter, e o rap, que é a nossa canção de protesto por excelência no nosso tempo, e onde estão a fazer coisas muito interessantes e onde pode amanhã estar uma semente também para alimentar a própria contestação social, então, que eu penso que vai ser. À boa maneira do rap, eu despeço-me desejando-lhe props para Boaventura Sousa Santos. Muito obrigado por ter vindo ao Que Fica do Que Passa. President Kennedy is dead.